Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, quem estiver assistindo essa aula. Essa é a quarta aula de inglês aqui do cursinho popular do Buiaé, e nessa aula a gente vai estar trabalhando adjetivos. Retomando um pouquinho do que a gente teve na última aula, né? Na nossa última aula de inglês a gente pôde trabalhar pronomes. E a gente viu ali, né, os pronomes pessoais, oblíquos, possessivos, demonstrativos e adjetivos, reflexivos, interrogativos, relativos e os pronomes indefinidos. E aí a gente viu um pouquinho, né, da gramática da utilização desses pronomes na língua inglesa. E eu tinha deixado, né, do exercício de a gente tentar fazer essa questão, e aí eu trouxe ela aqui de novo, né, para a gente poder resolver ela. E essa questão, ela está basicamente ligada a um pronome demonstrativo, que nesse caso aqui é o this, que está marcadinho ali no texto. Acompanhe ali no texto, que vai estar grifado onde a qual palavra que está se referindo. E aí, eita, o vento. E aí, vamos passar para a versão traduzida dela, que é a mesma coisa da gente tentar entender de como que essa pergunta foi feita e como que às vezes dá para, no Enem, mesmo não tendo um domínio sobre a língua inglesa, conseguir ali fazer uma interpretação textual que ajude pelo menos a chegar, né, à resposta mais próxima da certa e de preferência a certa, certo? A tradução do texto, ela ficaria assim: a ascensão da biologia molecular. E aí eu coloquei em caixa alta da biologia molecular e vocês vão entender por quê. A ascensão da biologia molecular, desde o final dos anos 50, teve o efeito gradual e bastante imprevisto de virar os olhos dos cientistas médicos cada vez mais para os mecanismos básicos da vida, em vez de doenças e morte. Claro, esta, que é o this, na, na, na versão em inglês da questão, da frase, esta sempre foi a orientação de todos os biólogos não médicos, estudando crescimento, reprodução, nutrição ou qualquer uma das outras características compartilhadas por todos os seres vivos. E aí a pergunta que, assim como no Enem também vai ser feita em português, vai aparecer lá, a palavra diz, que é um pronome demonstrativo, refere-se. E aí lembrando também que lá na prova do Enem, as respostas elas são em português, que já ajuda aí no entendimento, né? Mas aqui, esse modelo da prova da Unifesp de 2002, que está na apostila que o Júlio compartilhou com a gente, né, no nosso grupo do WhatsApp, o pessoal parece que da Estadual de São Paulo, da Federal de São Paulo. E aí a questão, né, no caso seria o este, né, ou esta, o this, está se referindo ao quê? E aí a primeira resposta é pesquisa em biologia molecular. A segunda, né, efeito gradual imprevisto. O terceiro, cientistas médicos. O quarto, estudo dos mecanismos básicos da vida. E a letra E, estudo da doença e da morte. E aí, vamos voltar lá na questão original. Na questão original, o texto começa assim, né? The Rise of Molecular Biology. E aí entra, né? Vamos procurar lá nas versões das possibilidades de resposta algumas dessas palavras e onde que elas podem estar, se elas estão, né, presentes no texto. E aí, quando a gente faz a primeira, né, que seria a research, seria pesquisa, né, pesquisa, enfim, nesse caso aqui, Research and Molecular Biology, né, então pesquisa na biologia molecular. E aí, quando você vai procurar as outras palavras, elas estão num contexto que não dá para levar a entender, porque, assim, como principal do texto, como é nesse caso, quando o texto já começa falando disso, né? The Rise of Molecular Biology. Então, Molecular Biology está falando, né? No caso, a ascensão da biologia molecular. Então, já ficou ali do que está falando. E aí facilita e a resposta, né? A chegar à resposta é a resposta A.
Só um minutinho que eu vou fechar a janela que a chuva engrossou aqui. Então, a resposta para essa questão é a resposta A, né? Então, o this, né, o isto, se refere às pesquisas em biologia molecular. E aí vamos para essa segunda proposta, né, essa segunda questão, que ainda é sobre os pronomes. E aí está se pedindo, né? Complete. Eu vou falar, no caso, a tradução, né? Que seria: sei que ele vai contar uma história diferente. E aí, as opções que aparecem para a gente, que seria they, a, né? B, his, C, your, D, we, e a é us, seria, no caso, né? Eles, deles, seu, nós, nos. Então, sei que ele vai contar-nos uma história diferente, que seria a us, né? A opção é a resposta correta para essa questão de pronomes. E por último, para finalizar aí a disciplina, o conteúdo da aula anterior, fill in the blank, né? No caso, assim, vou lá para a tradução, né? Preencha as lacunas do texto abaixo com os pronomes adequados. Então ficaria: querida Deb, como vai? Lisa e eu estamos tendo um feriado maravilhoso. Estamos realmente, e aí tem lá, né, várias opções. Divertindo. Trouxemos 3 tubos de bronzeador com e já usamos. Liz está um pouco irritada porque seu bronzeador não é tão bom quanto. E aí as opções que a gente vai ter seriam essas, né? Nós, nos, eles, os, meu. E aí vamos ver qual que encaixa, né, melhor para essa resposta. Então, estamos realmente nos divertindo. Então, pode-se dizer que é ou a letra A, ou a letra B, ou a letra E, que já começa com essas opções, né? Nos divertindo. Trouxemos 3 tubos de bronzeador com. Aí eu acho que se a gente for parar para pensar, né, não dá. Bronzeador com nós. Não, não é com nós. Bronzeador, segunda opção, conosco, né? Porque o nos ele ficaria nesse lugar de conosco. Então, com conosco. Vamos testar toda ela então. E já os usamos, já usamos eles, né? Os usamos, eles. Liz está um pouco irritada porque seu bronzeador não é tão bom quanto o meu, né? Ou o meu. Ele, eles, enfim, né? Usam artigos de uma forma diferente da nossa. Então seria a resposta correta a letra B, né? Que ele no inglês seria all yourselves, us, them e mine. Então vamos começar o assunto dessa nossa aula, que vai ser adjetivos. Os adjetivos são aqueles que descrevem pessoas ou objetos, expressam qualidades e características de algo ou alguém. E aí, para começar, a gente vai falar do primeiro grupo dos adjetivos, né? Seriam os descritivos. Sempre vem antes do substantivo ou da frase substantiva que eles vão modificar. Então, já pensamos aí nos exemplos, né? Respondem a uma dessas perguntas: qual, a qual tipo, quantos. Tudo que responde a essas perguntas são os adjetivos descritivos. Começando um exemplo aqui, no caso, né, seria The pink shirt is mine. Na verdade, isso é uma resposta. The pink shirt is mine. Então, a saia rosa é minha. E aí, o pink, né, que vai ter a função de adjetivo, está respondendo provavelmente uma pergunta possível, né? Qual delas? A pessoa que estava perguntando, falando de blusa, qual delas? E a pessoa respondeu: The pink shirt is mine. E aí, um outro exemplo que a gente tem, né, que seria: camisas de manga comprida são ótimas para o inverno. Né? Então, um exemplo aí de adjetivo descritivo seria o long sleeve, né? Manga comprida. E aí, para uma possível pergunta, teria sido, né, que tipo? What kind? Ou, né?
aí a pessoa teria respondido long sleeve shirts are great for the winter time, né? Camisas de manga comprida são ótimas para o inverno. O terceiro exemplo que a gente tem de adjetivos descritivos é nessa situação onde existem 5 cadeiras nessa sala de aula, né? E aí, para uma pergunta onde precisaria desse tipo de resposta, seria quantas? Que em inglês seria how many. Então, how many, né? E aí a pessoa responderia, there are 5 desks in this classroom. Ou how many desks at the classroom. At ou in. E aí, o segundo grupo de adjetivos seriam os predicativos. Seguem um verbo de ligação e descrevem o sujeito. Então, um exemplo seria esse, né? John está triste. Triste é o adjetivo predicativo. Melissa é linda. O linda, né, é o predicativo. E aí, no caso do triste, em inglês é sad. Linda, né, em inglês é beautiful. Lembrando que beautiful é uma palavra que ela é usada sempre quando o sujeito é uma mulher, né? Quando o sujeito é um homem, a palavra para bonito ou lindo é handsome, né? Eles têm essa diferença aí as palavras em inglês não têm gênero, né? Então eles têm para homens e para mulheres a mesma palavra, e mulher beautiful, homem handsome. E o último exemplo seriam interessantes, né? Essas revistas parecem muito interessantes. Aí, interesting é o adjetivo predicativo dessa frase. E aí, o terceiro grupo seria adjetivos comparativos, né? Que são aqueles usados para comparar duas coisas. O sufixo é R, né? Were, enfim, é usado para formar a maioria dos comparativos. Quando um adjetivo de duas sílabas terminam em Y, substitui o Y por IER. Adjetivos de 3 ou mais sílabas são precedidos pela palavra more, né? Então, um exemplo aqui para, eu acho que creio que cada uma das situações, né? Então, ó, o livro dela é maior que o meu. E aí o maior nessa frase seria a palavra bigger, que aí, né, o sufixo adicionou o sufixo er, né, para dar essa característica de um adjetivo comparativo, comparando uma coisa com a outra. O livro dela é maior que o meu. Então, como está comparando, big vira bigger. Mary é mais bonita do que Susan. Então, como também está comparando, ali entra o pretty, né, que é o P-R-E-T-T-Y, pretty, que é bonita. Nesse caso de comparação, é acrescentado a ele o sufixo er, então fica prettier. Mary is prettier than Susan. Então, Mary é mais bonita do que a Susan. E aí, no terceiro exemplo, a gente tem a palavra Joey é mais inteligente do que Bob, né? No caso, intelligent. E aí, né, o intelligent vai ser esse adjetivo comparativo, mas ele não sofreu. Estou reparando que ele não sofreu a adição de sufixo. Achei que teria um de exemplo. O quarto grupo dos adjetivos, pessoal, são os adjetivos superlativos. Eles são usados para comparar 3 ou mais coisas, né? Diferente dos que a gente viu anteriormente, que eram para comparar 2 coisas, esse é para comparar 3 ou mais coisas. Nesse caso, o sufixo que vai ser acrescentado ao verbo, ao adjetivo, é o est, né? Que é usado para formar a maioria dos superlativos. Quando um adjetivo de 2 sílabas termina em y, aplica-se a mesma regra. O y é substituído acrescentando, né, o iest, o iest. Adjetivos de 3 ou mais sílabas são precedidos pelas palavras the most. Então, ó, o primeiro exemplo seria: John é o mais feliz de todos os meus amigos. John is the happiest of all his friends. E aí o mais feliz, né, tá ali dentro da regra com o sufixo est adicionado à palavra happy, né, substituir o y de happy pelo ies, pelo iest, happiest.
No segundo exemplo que a gente tem para adjetivos superlativos, né, a gente tem a frase: minha filha mais velha tem 15 anos. Então, a filha mais velha. Então, my oldest daughter is 15 years old. No terceiro exemplo que a gente tem, seria geografia é o assunto mais interessante desse semestre. E aí, mais interessante nessa frase, nesse exemplo, foi exigido dele a palavra most, né, que é os adjetivos de 3 ou mais sílabas, porque interesting tem interesting, 4 sílabas. Então cai nessa regra onde é acrescentada a palavra most, para dar esse sentido de adjetivo superlativo comparando 3 ou mais coisas. Então, geography is the most interesting subject this semester. A geografia é o assunto mais interessante desse semestre. E aqui eu trouxe um quadro para vocês, né, da referência que eu uso para montar essas aulas, e fala do quinto grupo dos adjetivos, que são as formas irregulares. E aí alguns adjetivos comparativos e superlativos apresentam formas irregulares que devem ser memorizadas. E aí é lembrar, pessoal, que no inglês algumas condições linguísticas deles gramaticais, algumas regras não se aplicam, né? Alguns casos não se aplicam à regra. E aí o que tem que ser feito? Decorar. Decorar, que aí no caso são esses aqui, né? São as formas regulares de comparativos e superlativos. Por exemplo, vou dar o exemplo da primeira linha, e a partir daí vocês, qualquer coisa, consultem esse material que vai estar disponível para os alunos do cursinho, para as alunas do cursinho do Buiaé, lá da cidade de Viçosa, Minas Gerais. Então, o primeiro exemplo é o adjetivo good, né, que good significa bom. Porém, quando ele tem a forma de comparativo, né, que é comparar uma coisa que é boa com outra, se usa better, né, que aí vira melhor. Então, isso é melhor que aquilo. E quando você quer colocar que tal coisa é melhor que todas, né, o good, que é o bom, vira best. Então, o melhor. Então, good, bom, better, melhor, best, ou melhor. E aí o mesmo se aplica às outras palavras, né? Bad, little, much, for. E aí, para falar do último grupo, a gente tem os advérbios próprios, né? Que derivam de substantivos próprios e sempre levam letra maiúscula, no caso do inglês. E aí o exemplo seria biscoito inglês, English cook. Né? Se esse English cook, se esse biscoito inglês estivesse no meio de uma frase qualquer, que não começasse por ele, esse é do English ainda seria maiúsculo, né? Que é essa regra que a gente acabou de ver. Derivam de substantivos próprios e sempre levam letra maiúscula. E aí o outro exemplo já dá para entender isso. Ó. Um livro britânico. Né? Então, o livro britânico, a British Book. O British, ele vai ter a letra maiúscula, né? O B, ele é maiúsculo. Então, bora partir para a nossa parte de exercícios, porque o conteúdo era esse, de adjetivos. Espero que vocês tenham gostado. Se eu tiver falado rápido, né, pode comentar comigo ou nos comentários, ou mandando mensagem no WhatsApp para quem for aluna lá do Cursinho Popular do Buiaé. E a gente vai partir, então, para a primeira pergunta, né, que seria: assinale a alternativa que completa corretamente a sentença. Né? Of all the moves I have seen lately, the one I saw yesterday was. E aí a gente tem essas opções, né? Pior no sentido de comparativamente, pior no sentido de superlativamente, o pior no sentido comparativo, né, comparativo, o pior no sentido superlativo e o mais pior. E aí a gente vai resolver essa questão na próxima aula. Dá uma observada aí, pensa nela, qualquer coisa tenta anotar, dá um print dessa tela e consulta o material para ver se, porque dá para responder ela. A segunda questão vai ser, né, essa de completar, e aí seria Peter's house seria, né, a casa do Peter e aí temos as opções, né, maior quanto a minha.
mais maior do que a minha, maior que a minha, tão grande que a minha, mais grande que a minha. Então, também tem assim na resposta, dá uma consultada no material que dá para essa, para mim, é a mais fácil de todas. E a terceira pergunta, para a gente poder refletir e pensar sobre a disciplina, para a gente poder discutir na próxima aula, é assinale a letra correspondente à alternativa que preenche corretamente as lacunas da frase apresentada. Mr. Smith, I'm sorry, Mr. Johnson. I believe the candidate you send us will not suit our purpose. We need somebody, e aí tem a opção, né? Then he. Mr. Johnson, in that case, I would suggest Miss Carey. She's definitely the, aí a opção também, person in your group. E aí, dentro dessas opções, né, na primeira a gente vai ter o diálogo seria, né, que o senhor Smith pede desculpa para o senhor Johnson porque ele fala que o candidato que o senhor Johnson indicou não é legal, ele vai provavelmente ser mandado embora. E aí eles precisam, né? Ele comenta que a empresa está precisando de alguém, aí essas são as opções, né? Mais inteligente, inteligente, mais inteligente, tão inteligente, dentro do contexto que a pessoa que foi indicada, que está lá, que o seu Johnson indicou. E aí o seu Johnson responde, né? Mas nesse caso, então, eu sugiro, né? Vou sugerir a senhorita Carrie, né? Porque definitivamente ela, aí a outra parte da questão, né? Mais inteligente, inteligente, mais inteligente, tão inteligente quanto, né? A qualquer pessoa ali do grupo. Então, reflitam aí sobre essas questões, tentem fazer, tentem ver o que que encaixa, o que que não encaixa, e na próxima aula, então, a gente vai sanar, né, essas dúvidas, responder essas questões e partir para o próximo tema, tentando trazer aí, mais uma vez questões para a gente poder pensar, possíveis questões que podem cair no Enem. No mais, fica aqui o meu agradecimento para você que assistiu essa aula, né, até no final. Foi curtinha, mas espero que ela tenha sido muito proveitosa. E aí fica disponível no YouTube, além do material para as alunas do cursinho do GOE estarem disponibilizados para elas esses slides no grupo do WhatsApp. E então, até no caso da aula de inglês daqui 15 dias. Tchau, tchau.